realmente da vida, que vai te servir do lado de lá. Então, é isso. Então eu achei muito interessante, achei muito nova a leitura, né? Então a vida a gente tem que fazer isso, para o plano espiritual, como se a gente aqui fosse catando as coisas mais importantes. E o que é mais importante? É o lado material ou é o espiritual? É o conhecimento ou é um sapato, uma roupa, uma blusa, uma festa, entendeu? Então, e lá o que você realmente vai usar. E aí passa 2 minutos, acabou a leitura, chega uma entidade falando que não queria ir embora, queria a casa dela, as flores dela, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, mas ela chegou atrasada. Deu vontade de falar de novo, lembra que eu falei com você? Eu falei, nossa, mas ela perdeu a leitura, não podia perder, né? Porque ela ia ser assim, meio caminho andado, porque deu o que fazer para ela compreender e aceitar. Acho que ela era muito apegada à casa dela. Mas aí depois eu perguntei para a Divani, ela falou assim, não, mas, né, ela foi retirada e foi levada para ajuda, né? E isso, aí eu fico mais calma, assim, depois que eu vejo que teve sucesso, né? Que a pessoa realmente foi ajudada. Né? Só fazendo um comentário, a última é que houve sim um resgate. Só que quando começou a falar e as palavras eram para que ela olhasse para dentro dela, ela deu lugar. Ela realmente não quis. É uma escolha do espírito. Não quero ficar. Ela não quis se olhar. Não quero ficar. E ele simplesmente sai. Só que ao passo que ela saiu, ela trouxe consigo toda aquela energia e outros espíritos na mesma condição que foram resgatados. Ela saiu. Mas eu acredito que não saiu em vão, não saiu à toa, não. Ela simplesmente naquele momento não quis olhar para ela e aqueles outros espíritos foram acolhidos na mesma situação e vão ser tratados. Tanto é que depois veio uma orientação pedindo, né, para aqueles irmãos que ela trouxe daquela situação. Porque a gente tem que imaginar assim, o plano espiritual é imenso e tudo está lá, tudo está plasmado, tudo está lá. Se você constrói, por exemplo, desencarnei, não acreditei que desencarnei, e vou construir uma casa, suponhamos aqui, uma casa para mim, e vou viver nessa casa aqui, acontece. Vou viver aqui o tempo que tiver de viver, o tempo que tiver de passar, até o despertar, ou alguma coisa aconteça para que haja essa despertação. Mas agora eu tenho um pouquinho de dúvida, assim, tem perigo da gente se perder, assim, mesmo conhecendo, por algum motivo, ansiedade, medo, alguma coisa, você passar, por exemplo, e esquecer de tudo que você aprendeu por algum tempo? Depende. Eu estava lendo isso hoje. Depende. Você está falando de mediunidade. Não, tipo, por exemplo, eu estou aprendendo. De repente eu desencarno hoje. E tem perigo da gente perder a memória, a mente, assim, e você... Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim. Mas há casos, eu acredito que o nosso conhecimento não é perdido, é nosso. Certo. Né? Ninguém tira, uma coisa nossa mesmo. Mas há casos tristes de espíritas que vão para o mundo espiritual e por conhecer o plano espiritual, acha que tem alguma regalia, que tem algum algo diferente, que pode ser mais bem tratado, porque conhece o plano espiritual. É igual da freira ontem, né? Eu sou freira e eu tenho que ser mentorada. Eu contei uma piada, é a mesma coisa, né? Eu contei a piada lá que eu lembrei na hora. Eu sou melhor, né? Por conhecer, mas só que a gente tem que ter em mente assim, é igual, vou passar para de lá, cada um é segundo as suas obras, o que eu fiz. Entendi. A parábola das moedas, né? Que é a evolução. Sim. E o trabalhador da primeira hora, da segunda e da terceira hora vão receber o mesmo salário. Então, pode ser que esse espírito, há muitos anos, esteja com o conhecimento dele lá parado e ele não fez nada além disso, a não ser conhecer. Diferente daquele último trabalhador que teve o despertar e fez alguma coisa. Né? Então, eu acredito que perder depende muito da sua situação. Não quero dizer, conheço o mundo espiritual, mas morro de medo de passar para lá. E quando eu passar para lá, desacreditar de tudo que eu conheci. Pode, a nossa mente vai funcionar.
e a sintonia e a lei da atração também vão funcionar. De repente sou espírita, desencarnei, mas eu não entendi que eu desencarnei. Acontece? Como é que o Valdomiro sempre fala do... Dizem que lá do outro lado os piores são os espíritas. Porque se consideram numa condição melhor. O que é pior. Que é o caso do... Como é que chama? Orgulho, né? Nenhuma, né? Humildade nenhuma. Como é que chama? Aquele que a gente deu, que era médico aqui. Nosso lar? Foi Nosso lar? É o nosso lar, né? Que é o... Que ele era médico, né? Chegou lá, eles botaram ele para passar pano, alguma coisa, e falou, nossa, mas eu não, lá na Terra eu era médico, não é isso mesmo? Isso mesmo. É nesse nosso lar. Se colocar, é orgulho. Os evangélicos, eles acordam porque eles acham que estão com Deus, né? Aí eles acordam do lado. Aí eu, mas o que eu estou fazendo aqui? Cadê o Deus? Não é isso? Ontem passando... Cada um que você vê com o evangélico, você pode estar risado. Ontem acho que teve um senhor falando dessa situação. Depois eu estava pensando, eu falei assim, eu acho que deve existir sim um lugar plasmado, criado, para que quando essas pessoas desencarnam, elas vão para lá e realmente pode acontecer um juízo, pode acontecer, você vai para lá, você vem para cá. Pode, eles podem construir isso. O plano espiritual pode tudo. Né? Então, suponhamos a igreja, está pregando, você vai morrer, você vai para o juízo, você vai para o inferno e vai para o céu. Aí realmente, ele está tão ali acostumado a escutar aquilo que realmente ele morre e vai lá para o julgamento, porque a própria condição fez com que isso fosse criado. Eu acredito sim que exista. Por que não? Mas eu acho que só de ter a oportunidade de chegar aqui e ainda de comunicar, não é mesmo? Já ajuda muito. Nossa, já é o choque aqui é muito importante, né? É a batida, o choque. Eu acredito que espíritos que vêm aqui e têm esse choque, nossa, olha assim, não sou eu. Nem todos. Quem está falando, não sou eu. Viu? O choque é muito grande. Todos os espíritos que vêm com a gente, eles não lembram do desencarne. Não é. A maioria deles, porque o trauma é violento. A pessoa vê a pessoa morta dentro de um caixão de defunto, você ali do lado, olhando lá, e não saber nada, não entender nada. Você imagina o desespero que deve dar na pessoa? Teve uma novela. Uma vez, não me recordo agora, eu sei que o rapaz tinha morrido assassinado e estava tendo enterro e ele veio espírita. Ele chegou e perguntou assim, quem que morreu? Sério? Acontece, tem livros que contam essa história. A madrinha contou isso lá em Itajubates, que eles foram no enterro de um pessoal espírita mesmo, da casa, muito chegado e tal. Aí uma amiga dela que é vidente, aí depois fez o sepultamento, tudo. Aí estava todo mundo entrando no carro, a mulher olhou, o moço estava sentado dentro do carro e indo embora para casa. Junto. Não tem noção. Ela disse que então isso. No meio do enterro. É evidente, né? No meio do enterro em São Paulo, o cara era muito rico, então ele mandava tanto esses negócio de flor, ficou forrado dentro do caixão mesmo, um salão enorme, e aquilo estava assim. A minha mulher via as coisas, né? Ela tinha premonição para isso. Ela uma vez viu, nós pedimos para que desse acudir a nossa filha que estava chorando de madrugada, ela viu quando veio o Bezerra de Menezes, ajudou, operou o ouvido dela, ela viu. Né? Então ela foi nesse enterro, e estava eu e ela dentro do enterro, de repente ela começou a falar, ela se dava pontapé na traseira de todo mundo dentro dele, as pessoas se sentiam nós, onde ele passava. Ele derrubou todas as cobertas, começou aqui, aí uma foi derrubando a outra, e caiu tudo nos outros. Ele falava assim, ela falando para mim, né, que ele falava assim, seus falsos, vocês vêm aqui não é por minha causa, vocês vêm aí só por causa da sociedade, que é a sociedade que impõe isso. Ele ficou revoltado, numa revolta, você imaginou? O cara vê o cara morto lá, e ele viu pessoas que detestavam ele, lá no enterro, e ele ficou só para fazer uma média. Sério, isso acontece. Então aqui a mesa, vou passar adiante, a gente está só comunicação, né, a nível, a gente viu aqui da mediunidade como acontece. É aqui mesmo, o terceiro olho aqui. A próxima, aqui da psicografia,
né? Aqui o espírito atrás e o médium ali psicografando, recebendo, né, a mensagem. A próxima. Essa é muito importante e a gente estava discutindo. É uma cena de um filme, o rapaz está todo desfigurado, né? E é realmente assim, já falei isso aqui, é realmente assim que muito se apresenta. Lembra que eu contei no início aqui do preconceito de se receber um espírito negro? Sim. O médium percebe, né, ele tem essa percepção, ele até enxerga, e muitas das vezes eles vêm dessa maneira assim. Então, por isso, o amor é doação de verdade, é respeito. Ele está assim, respeita a condição dele, deseja o melhor que pode. É a última encarnação dele, né? O melhor que pode. É a última encarnação dele, que ele se apresenta dessa forma. Né? É a última encarnação. Há casos que outros, por ligação, retornam para um corpo anterior. Há casos. Mas aqui a gente vai entender dessa maneira. Que foi o desencarne. O desencarne dele foi assim, e ele aqui